Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vosso Garage. Hoje estamos com mais um vídeo do meu Honda Civic EJ9 e o que vamos fazer hoje é uma reprogramação caseira. Nos últimos meses andei a fazer uma centralina reprogramável aqui para este carro em específico, só que agora é necessário configurar os parâmetros todos e reprogramar o carro para ele ficar a trabalhar direitinho. Antes de mais nada, caso sejas novo no canal, só quero dizer que eu não sou reprogramador, nem preparador, nem nada disso. Apenas sou um entusiasta que faz centralinas reprogramáveis, que gosta de meter a mão em casa, aprender e tentar-vos explicar algumas coisas que eu vou aprendendo. Esta foi a centralina programável, é um protótipo aqui para este carro, é o Arduino DPFI e ela é reprogramável em tempo real, ou seja, está ligado por cabo USB ao computador e já está aqui a mostrar as informações todas. Estas informações podem ser todas alteradas com a centralina fora do carro, no carro, com o carro a andar, com ele parado, é tudo em tempo real. Uma coisa muito importante que é necessário fazer quando se instala uma centralina programável é sincronizar o ponto de ignição, ou o base timing, o trigger angle. Então, o que é isso? As centralinas programáveis é tipo as de origem. Caso se rode o distribuidor, vai mudar o ponto de ignição e ela vai ficar desincronizada. Então, na programável, nós temos um valor aqui no software, aqui nas configurações da roda fónica, onde ajustamos esse offset ou o tal rodar distribuidor. Para ajustá-lo é necessário uma pistola de ponto, coloca-se na bobina número 1 e conseguimos ajustar o ponto da centralina. Eu já tenho alguns vídeos a fazer esse procedimento, então não vou fazer porque já está feito neste carro e se vocês tiverem dúvidas é só deixarem um comentário. Este vídeo é mais sobre a reprogramação em si, mas este ponto também é um ponto importante, por isso decidi mencioná-lo. Para fazerem uma reprogramação em casa também vão precisar de uma sonda wideband, uma sonda de banda larga, também chamados de sensores de oxigênio, que vão no escape, e este aqui é um de AEM. Isto é um manómetro que vai mostrar aqui os valores de oxigênio do escape, para nós sabermos se a mistura de combustível está rica ou se está pobre. O controlador desse sensor também convém ser compatível com a centralina programável. Deve ter um fio onde sai um sinal de 0 a 5 volts e estes 0 a 5 volts vão indicar o tal número da mistura do ar combustível. Neste caso, este controlador da AM sai aqui uns fios e tem a tal massa e os tais 0 a 5 volts, onde eu já liguei à centralina, e aqui está a lista de sondas compatíveis aqui com a centralina. Vocês não estão a ver os nomes, mas temos que escolher aqui a sonda de banda larga compatível. Caso não tenha uma compatível, também dá para configurar uma personalizada, caso a reta seja linear, um valor linear de 0 a 5 volts, aí também dá para configurar, mas é sempre bom ter uma sonda que é compatível com o software, já tem a tabela toda feita e não há cá confusão nenhuma. Apesar de não ser necessário ligar a sonda no computador, eu gosto de ter os valores ali da sonda diretamente no ecrã, até porque dá para fazer o datalog. Esse datalog é uma gravação da nossa voltinha a reprogramar e depois nós conseguimos ver esses valores quando estamos parados, ok? Mais tarde, passado um dia ou um mês, seja lá quando for, os valores vão estar lá e nós conseguimos ver, olha, a tal rotação, a tal carga, estava um valor de sonda, estava um valor de ignição, estava uma temperatura, etc.
então é bom ter o valor da sonda diretamente no computador, mas caso não temos, também dá para ir ajustando e vendo o valor aqui no manómetro, não é preciso estar ligado no computador. Eu é que gosto de ter essa facilidade de ter no computador, até porque nesta centralina ela usa o programa Tuner Studio e na versão paga do Tuner Studio tem-se uma opção que é o Auto-Tune. O Auto-Tune é quando nós temos uma sonda de oxigênio, conseguimos fazer um autoajuste ao mapa de combustível. Não é uma coisa muito precisa, mas é uma coisa boa para começar a colocar os valores mais ou menos para o sítio certo e depois nós podemos fazer à mão o ajuste fino, ou se soubermos configurar aquilo top do Autotune, sei que aquilo funciona ainda melhor, mas eu uso só mesmo para ir metendo os valores mais ou menos para o sítio e depois eu é que faço o ajuste que eu achar melhor à mão. Oh moço! Oh, está a andar bem, mano! O que é que fizeste a isto? Estou-te a dizer, mano! O carro parece estar vivo! Eia, mano, esquece! Oh, tu és o maior! Eia, esquece! Estou-te mesmo a dizer, o carro está bem diferente! Juro que nunca vi o carro assim! Eia, mano, és top, tu! Esquece! Oh, é como se o carro tivesse VTEC e o cabrão nem VTEC tem, ó! Ó! Esquece, olha para isto! O gajo sou bué, mano, agora, tipo, parece que já não é mais manco. Aí esquece, você és o maior, mano. Uma centralina programável, ela é universal, apesar de ter as conexões para a cabelagem deste carro, ok? As centralinas programáveis não iriam ter um software específico para cada modelo de carro. Então, nós precisamos de configurar todos os valores base, desde cilindrada do carro, número de injetores, quanto é o tamanho de injetor, sensor de temperatura de água, sensor de temperatura de admissão, roda fónica que usa, o sensor MAP, calibrar o TPS. Então tem um número de parâmetros que é necessário configurar antes de colocar o carro a funcionar. Eu costumo começar primeiro pela cilindrada, pelo número de injetores e pelo injector flow, que é o tamanho de injetor. Aqui temos um 1400 com 4 cilindros e 190 cc de tamanho de injetor. E aqui também já está configurado que estou a usar 4 injetores. Agora o passo seguinte é a configuração do dead time do injetor, ou a correção por voltagem do injetor. O que é o dead time? É o tempo morto do injetor. Isso quer dizer que quando nós mandamos o sinal para o injetor, ele até abrir demora um certo tempo até ficar aberto. E esse tempo é configurado aqui na tabela de Injector Voltage Correction, ou se for outra centralina, outra firmware, vai ser diferente, mas todas vão ser necessárias configurar o dead time do injetor. Algumas configuram-se a voltagem e os milissegundos para essa voltagem, outras configuram-se os milissegundos base, depois configura-se a voltagem e uma percentagem que aumenta e diminui consoante a voltagem. Neste caso, esta é exatamente assim. Configuração base e depois uma percentagem consoante aqui a voltagem da bateria. O dead time dos injetores é uma coisa complicada de arranjar, ok? Se vocês tiverem uns injetores aftermarket, provavelmente no datasheet do produto vai ter lá o dead time dos injetores. Eu até recomendo só comprar injetores que tenham esse datasheet. Se não, têm que procurar informações na internet, como por exemplo eu estou a fazer para este carro, porque os injetores são de origem e eu fui à internet pesquisar o dead time para ondas e para ver o que é que eu achava. Estes acho que são de 190 cc, por isso só tem aqui uns de Civic de 92 a 2000, este aqui é de 98
acredito que seja este porque só tem um de 190cc. Então, como podem ver aqui, tem 10, 11, 12, 13, 14 e 15 volts e depois tem aqui os milissegundos correspondentes aqui ao dead time por voltagem. Sendo que esta centralina funciona com dead time base e depois uma percentagem, eu não posso inserir diretamente os milissegundos para cada valor. Então coloquei 1 milissegundo de base e depois trabalho com percentagem. Se aqui diz 1.17 milissegundos aos 10 volts, é 117%, porque se 1 milissegundo é igual a 100%, 1.17 milissegundos é igual a 117%. E depois é igual para os outros valores. 0.96 milissegundos equivale a 96%, 0.80 a 80%, 0.60 a 60%, 0.46 milissegundos equivale a 46% e 0.34 equivale a 34%. Então esta foi a maneira que eu achei mais fácil de configurar o dead time com um valor base e por percentagens. Agora temos aqui o faísca para explicar como é que funciona a parte da ignição. Então, nós temos que configurar se a nossa bobina manda faísca quando vai a 1 ou quando vai a 0. O que isso quer dizer? É que o sinal que vai para a bobina, para dar faísca, ele está, por exemplo, a 0, vai a 5 volts durante uns milissegundos e vai a 0 outra vez. Isso é mais ou menos como funciona para dar a faísca. Só que há alguns carros que usam o going low e há outros que usam o going high. Ou seja, uns estão a 0, fazem o carregamento a 5 volts e vêm a 0, e outros estão sempre a 5 e vão a 0 e só depois é que vão para 5. Esse valor é configurado aqui no Spark Settings e temos aqui o Going Low e temos o Going High. Neste caso, este carro usa Going Low, há outros Hondas que usam Going High. A maioria das bobinas usam Going Low. Mas caso tenhamos isto mal configurado, só com a chave ligada, a bobina vai começar a aquecer e a aquecer, até derreter e lá se foi a bobina. Isso porque este valor tem a ver com o carregamento da bobina. Caso esteja ao contrário, ela vai estar sempre a carregar até derreter. Então este é dos primeiros valores que se configura antes de ligar uma programável num carro. E também acerca da bobina, temos que configurar o duel. O duel é o tal carregamento da bobina. É uns milissegundos a dar à chave e outros milissegundos com o carro a trabalhar. Neste caso, o meu duel, eu tenho aqui 5 milissegundos a dar a chave e 3 milissegundos com o carro a trabalhar. Isto eu já tinha tudo configurado, mas eu quero-vos mostrar as coisas bases que são necessárias configurar numa centralina programável antes de começar a mexer em qualquer outra coisa. Porque são as configurações base que vão decidir se a vossa reprogramação vai ser mais ou menos, ou se até vai ter um potencial melhor. E só agora, depois de termos estas configurações feitas, é que aí sim fazemos a sincronização do ponto da centralina com o ponto real do motor. Agora, já liguei o carro, vou esperar que ele chegue à sua temperatura normal, está apenas a 55 graus, e vou esperar que ele chegue ali por volta dos 80, porque ele anda entre os 80 e 90 graus, então a reprogramação tem que ser feita com ele quente na temperatura normal. Já chegou aqui aos 87 graus, agora vou aqui ao Auto Tune e já configurei aqui os valores que quero mexer. Isto são filtros, é para mexer entre 40 e 120 kPa, ou seja, a carga do motor é para ser mexida aqui entre os 40 até ao máximo e a rotação basicamente toda, ou seja, vai ser estes valores todos, a rotação toda e a partir dos 40 kPa para cima. E agora vou começar o auto-tune, ou seja, o carro vai começar a se auto-afinar através aqui do valor da zona, está aqui nos 13 e aqui também está nos 13,
Por isso, agora o que eu vou fazer é andar um pouco na estrada para o carro se ir auto-afinando. Já vamos aqui na estrada, estou aqui a olhar para o manómetro para ver se pode dar muito problema ou não, porque se ficar muito pobre tenho que deixar de acelerar e fazer manualmente. Isto do autotune é mais para diminuir a gasolina do que para aumentar, não é? Isto também já se está a ajustar, já vai mais para os 14 do que para os 14.7. Isto também vai se ajustar dependendo com a tabela de AFR ou de Air Fuel Ratio que está lá definida, não é? Isto tem-se uma tabela de target e depois o autotune vai tentar dar target através da sonda lambda e a diminuir e aumentar os valores. Nos últimos 2 dias tenho andado a fazer o autotune da tabela VE e já tenho aqui uma tabela VE bastante melhor. Se vocês virem aqui a comparação entre antes e depois, veem que está uma grande diferença e agora as misturas que eu estou a ter estão bastante boas, o carro está a andar muito bem. Sendo que temos a parte de a temperatura da água em quente, vamos ter que fazer a parte em que o carro está a aquecer, que se chama os modificadores. Os modificadores, existem vários modificadores, tanto quando está a dar a chave, como os primeiros segundos que o carro liga. Depois a temperatura vai gradualmente subindo, ou seja, o cranking quando está-se a dar a chave, o after start, que é os primeiros segundos depois de ligar, e o warm-up, que é enquanto que o carro está a aquecer, por exemplo, desde os 20 graus até aos 70, 80 graus. Temos estas 3 tabelas de acordo com a temperatura de água do motor. Depois também temos a tabela da temperatura de ar que entra na admissão, ok? Então, existem vários modificadores em cima da tabela VE para fazer ajustes nessa tabela de acordo com as temperaturas que lê, seja do ar, seja da água. Então, estou agora com o carro frio para começar a fazer as primeiras configurações nessa parte que vou fazer do warm-up e do relantinho. Ou seja, enquanto que o carro está a aquecer, eu vou ver a mistura e ir ajustando a percentagem para ir batendo certo na mistura que eu quero e também ajustando o relantinho para ir batendo nos sítios que eu quero. Aqui está a tabela do warm-up e a tabela do relantinho. Então vamos agora ligar o carro, como podem ver está aqui nos 28, 29 graus. De AFR, ou seja, vamos ter que colocar mais pobre. Eu tinha colocado aqui à volta dos 30 para aumentar 25%, aqui está 125%, ou seja, está a aumentar 25% dos valores da tabela VE. Vou colocar aqui para 120. Como podem ver, já está aqui 12.6 de mistura. Vou diminuir aqui mais um pouco, 115.
Está aqui nos 13, 13.3, 13.2. Parece que vou ter que diminuir aqui um pouco mais. Vou meter nos 110. Está aqui 13.9. Por aí já de vez em quando ouço o carro a dar um popzinho assim pequeno, que é quando a mistura começa a ficar para o lado do pobre. Bem, o carro começa a dar assim uns popzinhos ao relantinho. Vou meter aqui 108. Ok, está aqui nos 14.2. Vou deixar aqui nos 108. Mais vale estar um bocadinho mais rico do que pobre. O carro um bocadinho mais rico funciona bem, agora pobre não. Se uma pessoa começar a colocar carga, como por exemplo de máximos, de sofagem, o relantinho baixa muito, o carro não funciona fixe. Aqui está por volta dos 14, às vezes vai ali a por volta dos 14.7 e dá aquele popzinho de escape. Temperatura 43 graus de água, ou seja, ainda estamos aqui nestas célulazinhas aqui, dos 40 aos 50. Aqui parece estar bom de relantinho, está aqui por volta dos 980. Por isso nem vale a pena estar a mexer nos valores que eu já tinha aqui. Já chegou aqui aos 51 graus de temperatura da água. Como podem ver, está aqui por volta dos 14.4. Está um pouquinho pobre, mas não está. Ok, isto aqui, o target disto é por volta dos 14.7. Como podem ver, esta região aqui do relantinho, isto é tudo 14.7, o normal. Mas, como eu vos disse, eu gosto um bocadinho mais rico do que pobre. O relantinho está aqui por volta das 1000. Está com ótima cara. Ainda vamos só em 55 graus, 1000 rotações, não está nada mal. Vou continuar aqui com os 108%. Vamos ver quando chegar aqui aos 60 graus, 65, se já é preciso diminuir aqui estes 108% ou não. O objetivo é nós fazermos a tabela VE com o carro quente, ou seja, nos 100%, para não haver nenhum modificador, e abaixo da temperatura é que vai haver os modificadores que vão aumentando a gasolina para o carro estar mais rico, porque com menor temperatura entra mais ar e é necessário mais combustível para manter a mesma mistura. É por isso que nos carros antigos, a carburador, quando se tinha o ar manual, quando se puxava, o ar fechava e fazia com que a mistura ficasse mais rica. Não mudava quanto injetava de gasolina, mas fechando mais o ar e mantendo a mesma gasolina, a mistura ficava mais rica. Agora, num carro com centralina, uma pessoa não está ali a fechar o ar continua a entrar o mesmo. Agora, a nível de combustível é que uma pessoa está a controlar pela centralina, ou seja, no jar manual uma pessoa fecha o ar, aqui não, uma pessoa injeta mais combustível quando o carro está frio. É exatamente a mesma coisa que estamos a fazer aqui na programação. 61 graus, o carro está aqui por volta dos 14 da AFR. Eu acho que está muito bom, não é preciso estar a colocá-lo mais pobre. Uma coisa em ter em consideração, que é muito importante, também é a temperatura do ar. Atualmente estamos a configurar aqui a tabela conforme a temperatura de água, mas a temperatura do ar também vai subindo, porque o motor está quente e vai começando a aquecer o ar. O objetivo é a temperatura do ar não se mexer muito, ok? Quando começámos estava aqui por volta dos 28 temperatura do ar, agora está a 30, não está mal. Bom é conseguirmos mexer só numa variável de cada vez e ir afinando cada tabela. Nem sempre é possível, por acaso agora está a aquecer a temperatura do ar muito devagar, o que é bom, que assim estamos só a configurar a temperatura
de água. Está aqui nos 68 graus, já vai aqui numa mistura de 13.2, ou seja, já está a ficar muito rico. Vamos baixar aqui a célula dos 70 graus. Apesar de ainda não chegarmos aos 70, isto aqui faz por média. Como podem ver aqui a curva, isto vai fazer uma curva. Então eu vou baixar aqui para os 105 e vamos ver como é que age. Está aqui nos 13.3, ou seja, esta curva não foi suficiente para baixar, então vou ter que baixar o valor dos 60 ou tinha que colocar aqui mais resolução nesta área, mas vou mudar aqui os 60 para os 106, ver se não é demasiado, mais 102 aqui nos 70. Como podem ver, agora sim já está aqui nos 14.3, 14.2, 14.4, ou seja, está numa faixa boa. Pode estar um bocadinho mais rico? Podia, não fazia mal a ninguém, mas para já vou deixar aqui nos 102. A nível relantinho ainda não precisei de mexer nele, os valores que eu tinha configurado já estavam mais ou menos, então esta modificação aqui na tabela da gasolina nem afetou muito, mas queria só deixar aqui registado que primeiro ajusta-se a gasolina com o carro a quente e depois é que se ajusta os modificadores. Não se vai estar aqui a querer que o carro já fique top de relantinho antes de ele estar afinado com uma tabela de gasolina e ignição decente. Está aqui a chegar aos 84 graus, que é uma temperatura assim de funcionamento normal, que é aqui entre os 80 e 90 graus, e está a ficar um pouco rico, 13.4. Aqui até está a marcar 13.3, por aí. Então, isto quer dizer que a tabela VE, que eu andei aqui a fazer, nestes dias de calor, que eu andava a reprogramar e a temperatura do ar andava aqui por volta dos 50 graus, isto agora está diferente, porque só está com 32 graus de admissão. E está a interferir bastante no que eu andei a fazer. É por isso que deve-se ter uma tabela VE já com uma boa base antes dos modificadores. Não para dizer isto porque é bastante importante. O que é necessário fazer aqui é altera-se a tabela VE para ter menos gasolina, porque está a ficar rico. 13.3 era para estar ali por volta dos 14.2 por aí. Então dá para alterar aqui a tabela VE ou também dá para usar menos do que 100% aqui nesta tabela do ARMAP. Eu preferia usar as modificações base na tabela VE e não aqui no ARMAP, mas eu acho também é bom uma pessoa poder alterar aqui, porque isto só afeta esta tabela, ok? Esta tabela, colocando aqui 99%, vai retirar 99% da tabela VE, mas existem outras tabelas, como por exemplo a temperatura do ar, também afeta nos cálculos da gasolina, e aqui, como podem ver, diz aqui o gama de 101%, porque esta tabela aqui está ainda a afetar essa situação. Como podem ver, vai em 84 graus, 84, ok, não é esta tabela, então deve ser a tabela do ar. Estava-me aqui a enganar e realmente é a do ar. Como podem ver, dos 20 aos 40 graus, temperatura do ar está epá, carreguei no acelerador sem querer. Está 101% de combustível, ok? Esse 1% tem a ver com a temperatura do ar, ok? Então esta aqui já não está a afetar nada na tabela VE, mas uma pessoa pode colocar
ela afetar. Essa é que é essa, já vai 85 graus e uma pessoa pode colocar aqui 99. Vamos colocar aqui 99 e vamos ver o que é que a mistura vai dizer. Em vez de 13.3 já está aqui em 13.5. Por isso vamos diminuir mais um pouco para 98. 13.7, 13.8, 13.9. Eu também não queria tirar demais. Vamos colocar aqui 97 a partir dos 90 graus, não é? Porque isto é uma curva, apesar de ainda estar só a 87. E como podem ver, a ventoinha ligou. E a ventoinha, ao ligar, fica com mais carga ao motor. E isso afeta na mistura. Ok, malta? Como podem ver, agora com a ventoinha ligada, vejam como é que está o EFR. 14.8, 14.9, 15. Então, por isso é que eu gosto de ter a mistura um pouquinho mais rica do que ela pobre. Porque, imagina, está a ventoinha ligada, uma pessoa liga aos máximos. Vejam como é que acontece. O relantinho baixa, a mistura fica mais pobre. Se uma pessoa liga a sofagem, estão a ver? Baixa muito a rotação e é aquela situação. Para uma coisa ficar bem afinada, tem que ser um profissional. E se nós somos amadores, temos que fazer a coisa para ela funcionar decente e temos que escolher certos caminhos, deixar a gasolina um pouquinho mais rica para nos ajudar. Mas pronto, está aqui à volta dos 14 da EFR, aos 85 graus de água, ou seja, o carro já está à temperatura e temos as coisas como deve ser. Gostei bastante de estar aqui a fazer isto com vocês, porque tanto o relantinho como o arm-up já temos configurado. O que é que vamos configurar agora? Pode ser o cranking, só que isso deveria ser com a temperatura a frio agora, não é? Para configurarmos o cranking desde o frio até ao quente. Temos aqui a tabela desde os menos 40 graus até aos 70 graus. E aqui em cima o modificador de combustível para acrescentar mais combustível quando se está a dar a chave. Vou experimentar aqui como está nos 120% a partir dos 70 graus, estamos nos 86, por isso é 120% sempre. Ok, pegou bastante bem, com 120%, escusado está a mexer, está ali 140% para os menos 40, mas pá, nesta região não temos temperaturas tão frias. Pronto, 0, 20, 40, 80. E agora temos aqui umas temperaturas mais aceitáveis para o que nós usaríamos no dia a dia. Para agora tem tudo a 120%. A quente pega fixe, o mais importante também é a frio. Está a ficar fixe. Também teremos que configurar o timing a dar à chave. Atualmente eu tenho aqui 16 ângulos de avanço de ignição a dar à chave e está a pegar bastante bem. Podemos experimentar outros ângulos, como por exemplo o 10. Até parece ter pegado melhor com 10. Quantos menos graus e melhor funcionar o carro, melhor, ok? Nunca se quer graus a mais. Se funciona fixe com 10, é escusado estarmos a meter 15 e funcionar a mesma coisa ou pior, ok? Não sei se estou-me a fazer entender, mas é mais ou menos isso. Menos graus, mais fixe, se funcionar fixe. Ó, 10 graus, está a pegar bem. Ok, vamos manter os 10 graus. E outro modificador que eu já vos falei é o After Start Enrichment. Esse After Start são os primeiros segundos depois que o carro liga, fica com um gama diferente. O gama é as correções todas em cima da tabela VE. Neste momento está a 99% da tabela VE, porque como sabem eu andei a mexer na tabela da temperatura da água e deixei lá, por exemplo, 97% ou 98%, aqui está.
mas depois todas as correções fazem uma média e atualmente está a 99%. Estão a entender? E então temos aqui enriquecimento para tal temperatura e tais segundos após a ligação, ok? Tem uns tantos segundos quando está a 0 graus, quando está a 40, quando está a 80 e tem um enriquecimento para quando está a 0 graus, 40 e 80. Isto aqui, vou-vos dizer uma coisa, vou deixar o genérico. O genérico está a funcionar. Depois, com o carro frio, caso não funcione fixe, vou lá e aumento ou diminuo o enriquecimento. Agora, se está a trabalhar fixe, é escusado estar a mexer. Uma coisa que eu não estou a gostar muito é quando liga a ventoinha, ele fica com a mistura perto dos 15.1 e acho isso muito pobre. Ainda vou ter que ver nos modificadores, ok? Ainda não sei se vai ser aqui no da temperatura do ar que ele está a aumentar ou no da temperatura de água. Mais provavelmente é no da temperatura de água. Na vez de ter aqui a 97, vou colocar a 98 para não diminuir tanto a mistura. E assim, agora normal está aqui por volta dos 13.9, 14 AFR e quando ligar a ventoinha vai ali para os 14.7 e não vai ficar tão pobre nos 15. Aqui está, ativou a ventoinha e está aqui por volta dos 14.7, 14.8, 15, mesmo assim está um pouco pobre. Ainda tenho que ver o que é que eu vou fazer, se quero continuar com o relantinho mais rico, para quando ligar a ventoinha poder ficar mais pobre e não haver esse stress, ou tentar contornar a situação de outra forma que eu ainda não sei. Por isso, o que eu irei fazer é colocá-lo mais rico, ou seja, perto dos 90 graus, vou colocá-lo mais rico. Na vez de ter nos 98%, vou colocar 100, para não afetar tanto o AFR quando está antes de chegar aos 97, 98 graus, quando liga a ventoinha, está mais ou menos no AFR. Agora, quando chega lá perto, começa a meter mais gasolina, não é? Como podem ver, esta curva veio a descer, mas depois começa a subir mais um bocadinho, que é para quando está com a ventoinha ligada, colocar mais combustível e ficar mais rico. 87 graus, passou para os 88 e agora está aqui nos 14.5, 14.6, e então já não está tão pobre como estava. Mesmo assim, está pobre. Para mim está pobre porque quando uma pessoa ligar, por exemplo, as luzes, vai ficar mais pobre ainda. Okay? Uma coisa muito importante é, tanto eu como vocês, acredito que sejamos amadores. Então não vamos querer que isto fique perfeito. Okay? Querer até queríamos, mas o objetivo é ter um mapa base decente, okay? Para podermos andar a rolar por aí e caso não queiramos ir a um reprogramador afinar as coisas como deve ser, caso não tenhamos dinheiro, caso não tenha aqui um reprogramador na zona, pá, já vai de cada um o vosso problema de não poder ir afinar o carro como deve ser. Outra é que o carro não vai ficar ali perfeitinho na mistura que vocês querem sempre, ok? Isto não tem como. Mas para vocês afinarem vão precisar de uma sonda de banda larga, uma wideband. E com a wideband ligada no PC, como podem ver, a centralina está a receber esse número. E é possível colocar aqui um algoritmo, tipo uma inteligência artificial, a trabalhar para corrigir estes valores para o que vocês querem, ok? Não é necessário estar ali certinho. Aqui o algoritmo, vocês vêm aqui ao Tuning, AFR O2,
e depois escolhem aqui uma correção simples ou por PID, ok? E depois com esta correção, não é estes números exatos que estão aqui, mas sim através desta tabela é possível ter o relantim e outras cargas também numa mistura mais perto da tabela AFR Target Table, que é a tabela da AFR que nós queremos alcançar. Neste momento estamos nos 14.7, então este algoritmo vai tentar ajustar para cima ou para baixo a gasolina para tentarmos alcançar aquele valor. Então não é só a tabela VE, não é só modificadores, também tem aqui algoritmos a trabalhar em conjunto com a centralina para conseguirmos alcançar misturas melhores. Outra funcionalidade para ajudar no relantim, que também tem nas centralinas de origem da Honda, é o Idle Advance. Esse Idle Advance tem a ver com o ponto de ignição. Conforme a rotação que o carro está e as rotações alvo que uma pessoa define na tabela, o carro vai seguir uma tabela e essa tabela vai ajustar os graus de ignição. Tanto dá para fazer uma tabela add ou switch. A tabela add vai somar ou subtrair à tabela de ignição que está feita. Ou seja, vai agir como um modificador da tabela de ignição. Agora, a opção switch vai agir como uma tabela independente. Os graus que uma pessoa colocar aqui nesta tabela é os graus que vai enviar. Eu atualmente prefiro a tabela add, ou seja, depois do mapa de ignição estar feito, isto aqui eu não sei fazer, peguei um mapa de um amigo, a tabela já é uma tabela reprogramada de um D15, ok? E basicamente a tabela tem que ser feita num banco de potência, que eu não sei outra maneira de fazer, mas o carro está a andar bem nesta tabela, não ouvi nenhuma detonação, então eu vou usar esta tabela. Ou seja, eu, como tenho aqui estes graus, prefiro usar estes graus e adicionar ou subtrair deles para obter um relantim melhor. Aqui temos algumas opções, como para funcionar abaixo das 1500 rotações, funcionar só abaixo de X TPS, ou o acelerador, abaixo de X velocidade, e aqui as tabelas de target, de RPM, ou seja, aqui está a dar um target a 840 RPM, nessa temperatura, e estamos aqui a obter umas 890, 900, agora está um pouquinho mais acelerado, mas isto tudo depende destes números que uma pessoa vai colocar aqui, ok? Tem aqui o RPM delta, que é a diferença entre o target e as rotações que está a obter agora, e nós podemos mudar tanto o delta como o avanço. O avanço, neste caso, tem para tirar avanço e para adicionar avanço. Ou seja, uma pessoa necessita de configurar aqui principalmente estes graus de avanço para obter o relantim mais estável quando liga luzes, quando liga sofagem, etc. Como podem ver, se estiver com as luzes ligadas, vai estar aqui a dar um target de menos 3 de avanço da tabela de ignição. Caso eu ligue as luzes, já vai colocar mais 3 graus de avanço na tabela de ignição. E vocês conseguem ver isto ao vivo, vejam lá, está aqui atualmente a enviar 20 graus, ou seja, com mais 4 ou 5, se eu desativar aqui as luzes, vai aqui para os 15, 16, 17, 17, vamos lá aumentar as luzes, diminuir, estão a entender? Então
também tem Idle Advance e para já vou deixar estas configurações que não está a funcionar mal. Como vos digo, o relantinho é uma coisa que eu acho difícil de configurar para ficar ali certinho, mas para uma repro caseira o importante é funcionar, o carro não ir abaixo e toca a ir dar aço com o nosso Hondinha. É claro que existe mais configurações que se pode fazer numa centralina programável, mas para algo básico, para nós amadores fazermos uma repro caseira, eu acho que isto aqui é o base, fazermos as primeiras configurações base, depois fazermos a tabela VE e depois os modificadores em volta disso tudo. Malta, caso vocês tenham dúvidas que acham que eu possa ajudar, deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar ajudar toda a gente com o conhecimento que eu tenho. Lembrem-se que eu não sou nenhum reprogramador, então eu tento ajudar sempre com o conhecimento que tenho atual e não o que eu venho a ter no futuro, ok? Por isso pode ter aqui muitos erros que eu esteja a dizer, então tentem sempre buscar várias fontes de informação. Vejam os meus vídeos em detalhe, mas depois procurem outros vídeos também para confirmar certas informações que eu digo. Se gostaram do vídeo, deixem aqui o like, subscrevam o canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui muita engenhoca top no canal e eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tal como eu, e até um próximo vídeo. Grande abraço e fui!